Boa noite, companheiros e companheiras, convidados e demais presentes nessa reunião. Hoje nós iremos realizar a nossa palestra do mês de Maio Amarelo sobre a conscientização das leis de trânsito. E nós contamos com a presença ilustre do nosso rotariano e amigo Bruno Oliveira. Ele faz parte do Rotary Clube de Franca. E também nós temos a presença do RDA, representante distrital de área, João Vitor Farchi. E do nosso conselheiro e coordenador, André Miguel Sanches. E eu passo a palavra ao Bruno, se vocês quiserem se apresentar melhor para ele, ou então conversar um pouquinho antes da gente começar a apresentação, fiquem à vontade. Bruno, a palavra é toda sua. Obrigado, Bia. Cumprimento você aí nesse cargo maravilhoso aí de poder levar à frente o Interact. Fico muito feliz, tá? Por isso. O companheiro André, cumprimento aí também, por ser um parceiro aí nas nossas causas, pessoa que o Rotary me deu a alegria de conhecer. Ao companheiro João Vitor também, que hoje representa o distrito aqui, e aos demais. Aí, primeiro eu quero saber como que vocês estão, né? Como é que estão aí nesse lockdown? Estão cumprindo direitinho? Espero que estejam todos bem. Querem dar um sinal de vida aí? Eu só vejo o Gabriel, o André, a Bia e o João. Tá tudo bem aí, né? Tudo certo. E com você, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Viu? Eu sou um entusiasta de todo cuidado do mundo nesse período que nós estamos. Infelizmente, eu já perdi familiar com essa doença horrível. Tem outros familiares aí muito perrengues, que a gente está numa luta danada aqui. Pessoas muito próximas. Ontem eu perdi uma amiga de 29 anos. Tá? Então eu vou externar a vocês que todo cuidado é pouco, viu, pessoal? Por mais que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre o cumprimento de regras, mas todo cuidado é pouco. Eu sempre falo, se vocês são jovens, aí qual que é a média de idade de vocês, mais ou menos, Bia? Então, aqui a gente tá entre 14, tem gente de 18, a gente tá bem mesclado. Mas a média é 16 por aí. Ah, tá. É uma fase muito importante para a gente conhecer sobre as regras, né? E esse período agora ele impõe uma regra aí para a gente que talvez é muito chato de cumprir. A gente não quer cumprir, ninguém queria cumprir o isolamento em casa, mas às vezes a gente precisa, né? É para o bem da humanidade, é para o bem dos nossos pais, é para o bem das pessoas que estão do nosso lado. Né? Então eu espero que estejam todos bem aí, tá? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Enquanto isso, eu preparo o material aqui. Pessoal, a Bia já se antecipou. Meu nome é Bruno, né? Sou associado ao Rotary Clube de Franca desde 1º de junho de 2019. Sou um rotariano novinho aí, mas muito entusiasta das causas do Rotary, porque eu já fiz parte de uma entidade que o meu clube tem a direção há mais de 52 anos. Eu fui um dos beneficiados dessa entidade e hoje eu tenho o prazer de ajudá-los também na missão de direcionar essa entidade. Então é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite, falar com vocês um pouquinho. Não vamos nem chamar de palestra, vamos chamar de conversa, né? Entre a minha vida aí, uma das coisas principais que eu faço é ser advogado, que é uma coisa que eu faço com extrema paixão. Né? Qualquer um pode ser apaixonado pela profissão. Eu sou um louco, eu sou um vidrado. Tanto é que as pessoas falam assim: ah, você é advogado de que área? Eu falo com maior orgulho, eu falo, eu sou advogado de qualquer área, eu sou um clínico geral. Por quê? Porque eu estudo sobre tudo, eu gosto de falar sobre tudo, eu gosto de falar de futebol, eu gosto de parabenizar os São Paulinos e gosto de zoar meu próprio Santos, que foi eliminado aí, né? Então eu gosto de falar sobre tudo, gosto de falar de leis, gosto de falar de tudo que vocês imaginarem, gosto de falar de Rotary também, tá? Então é muito importante estar aqui com vocês. Não vamos chamar isso aqui de palestra, não. Vamos chamar de um bate-papo. Tanto é que não precisam levantar a mão se quiserem perguntar alguma coisa. Podem abrir o microfone, podem perguntar. Nós aqui estamos em casa, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou pedir licença para vocês.
Conseguem ver a tela aí? Conseguimos. Sim. Então vamos começar. Pessoal, a Bia me chamou aqui para a gente poder falar sobre as leis de trânsito, né? Nós vamos falar disso, que é algo muito importante. Talvez muitos de vocês aí nem dirigem ainda, mas se vocês querem saber, a lei de trânsito, e como qualquer outra lei, é feita para todos, né? Sem distinção alguma. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque nós somos agentes transformadores da nossa própria história. Nós precisamos repassar isso adiante. Essa campanha é uma campanha que ela é realizada em 27 países, onde é promovida aqui no Brasil por meio do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é um órgão responsável especificamente para controlar a segurança viária, de tão importante que é esse assunto, certo? O Observatório começou a campanha em 2013, né, mobilizando imprensa, fabricantes, governo e sociedade em torno da segurança no trânsito. Essa abordagem é feita de acordo com essas outras que a gente vê, né? O Outubro Rosa, que fala sobre o câncer de mama, inclusive participei de uma palestra aqui genial que vocês promoveram ano passado, o Dezembro Vermelho contra a disseminação da AIDS, o Novembro também contra a disseminação do câncer de próstata, né? E aí tem várias outras, Novembro Azul, e tem vários outros, todo mês é feita uma abordagem de algum assunto relevante para que se promovam opções aí para que as pessoas, de conscientização, para que as pessoas estejam vinculadas a essas causas, tá? A cor simboliza a necessidade de atenção ao problema, né? Esse amarelo aí, eu fiz uma analogia aí com o semáforo, né? Onde o amarelo requer atenção e é de fato um assunto que requer nossa atenção, porque representa a nossa segurança, de nossa família, e a segurança do trânsito, ela não diz respeito somente a mim, somente ao motorista, né? Ela diz respeito a todos os passageiros que estão ali no seu carro, além de que você dirige para todos os outros demais, você ainda tem que cuidar da segurança dos demais, tá? Eu vou admitir a Ana Maria aqui, Bia, eu não sei se você está vendo aí. Eu vi ela entrar agora, eu admiti. Então tá bom. Tá? Fica tranquilo. Então, aqui eu vou explicar para vocês que vai lembrar que ao lado de doenças cardiocirculatórias e de câncer, os acidentes são uma das principais causas de morte no Brasil. E é por isso da importância dessa campanha, tá? Desde quando surgiu essa campanha, desde 2012, entre 2012 e 2013, tem caído o número de mortes nas rodovias brasileiras, tá? E aí eu trago um dado para vocês aqui explicativo, que em 2012 nós tivemos 46.051 mortes, né, que foi considerado o ano mais sangrento nos últimos 10 anos, aí para 35.708 em 2016, ou seja, uma redução aí de 22,5%. Mas ainda assim, o número é muito alarmante, tá? Só para vocês terem uma ideia, claro que é um dado de 2012, já faz 9 anos aí, mas esses números não têm mudado muito. Eles estão diminuindo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas não tem mudado muito. E aí eu trago um comparativo para vocês, que na Guerra do Golfo, em 1990-91, morreram 40 mil pessoas. Então analisem para vocês verem. Somente em um ano morreu uma guerra, né, em acidentes de trânsito, de tão importante e relevante que é o tema, tá? Olha aí para vocês verem que só na semana entre Natal e Ano Novo de 2017 morreram mais pessoas em acidentes de carro por aqui no Brasil, do que em um ano inteiro na Suécia, tá? Claro que é um comparativo que a gente faz com um país mega, super desenvolvido, né? Bruno, Só que a gente... Oi? Com licença. À vontade. Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho muita dúvida. Qual é a diferença entre multa e infração? Vamos chegar lá? Daqui a pouco a gente chega lá. Pode ser? Você pode me aguardar? Tá bom. Tá, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? E aí, pessoal, olha para vocês aqui dado interessante também. Com uma população de 127 milhões, uma frota de quase 61 milhões de carros, o Japão perdeu em acidentes pouco menos de 3.700 vidas em 2017. Por que eu trago esses dados? Vamos falar, Bruno, por que você está falando de outros países? Vamos falar do Brasil. É um comparativo, pessoal. A gente faz um comparativo com países mais desenvolvidos que nós, digamos assim, porque a nossa meta é onde a gente tem que chegar, né?
utiliza uma pessoa como espelho, assim como a gente utiliza um país como espelho também. Então a gente quer a mesma civilidade dos japoneses, né? A gente quer sim que os nossos números de acidentes diminuam, e por isso que essa campanha é tão importante, e essas campanhas têm tido cada vez mais força aqui no país por conta disso. Nós precisamos chegar, nós precisamos desenvolver nesse sentido também. Tá? E o exemplo desse país é que mostra o tanto que a gente precisa avançar ainda. Tá? Olha, o Brasil está na 4ª posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. É muito triste a gente ver um dado como esse, pessoal, que a gente gosta de estar em primeiro em vários outros fatores, mas está em 4ª posição em mortes de acidente de trânsito, acaba que gera uma sensação de impotência em nós mesmos, da nossa incapacidade de administrar a regra, de administrar a nossa própria vida. E eu também vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Olha, de acordo com o estudo de 2019 da Organização Mundial da Saúde, ficando atrás apenas da China, Índia e Nigéria, né? E me assusta muito a China estar aí, mas por ser o país mais populoso do mundo, a gente tem também tem a maior frota do mundo, e é por isso que existem esses números aí também, tá? Olha, em 2018, o índice brasileiro atingiu a marca de 23,4 mortes por 100 mil habitantes, considerada muito alta. No Brasil, olha que número alarmante, pessoal. No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidentes de trânsito. E a cada 2 minutos, um ser humano brasileiro, né, sofre sequelas por causa de ferimentos. Olha aí para vocês verem aqueles dados que eu trouxe, as estatísticas nacionais, tá? De mortes de acidente de trânsito. Chegou em 2012, esse número começou a cair, ó, de 46.051, caiu para 43, e em 2014 já aumentou, e aí vem sendo reduzido, tá? Aí eu tenho dado até 2018, apesar de já ter saído de 2019 também, se eu não me engano, 2020. Mas esse número tem diminuído. E um dado interessante, eu não sei se vai estar em alguns dos slides aí, é que esse período de pandemia, de março para cá, os números diminuíram drasticamente, né? Por conta do isolamento social, a diminuição de viagens, tá? Isso também é um fato relevante. Ou seja, obviamente, né? Só vai ter acidente se tiver carro na rua. Mas essa questão do isolamento social contribuiu aí também com a diminuição dos acidentes, tá? Então, pessoal, aqui a gente está quase entrando na esfera das leis, tá? Vamos lá, a importância da campanha é que a imprudência dos motoristas causa cerca de 90% dos acidentes do mundo todo. Pessoal, 90% vocês sabem que é quase a totalidade, né? E essa palavra imprudência, ela tem um peso muito grande para nós, operadores do direito, tá? Quando eu falo operadores do direito, eu envolvo todo mundo. Eu envolvo advogados, eu envolvo juízes, promotores, oficiais de justiça, pessoas que trabalham com o sistema de justiça, tá? A imprudência, ela está no nosso regramento, na nossa lei, de todas as formas. Ela aparece de várias formas, tá? E aí nós vamos entrar aqui na esfera pela qual eu fui convidado para poder bater esse papo com vocês, tá? E aqui eu vou responder a pergunta da nossa colega aí de uma forma muito simples, tá? Hoje, para a gente trabalhar, hoje existe uma coisa que é muito a teoria e a prática. Na teoria, pessoal, a multa e a infração é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A multa, o que a gente hoje utiliza? A multa hoje no sistema brasileiro de leis, ela representa uma outra penalidade, tá? Existe a infração, por exemplo, a infração é roubar. Quem rouba hoje no Brasil, além de ser condenado nas penas do roubo, ainda pode ser sujeito a uma multa, tá? Que é a multa pecuniária. Então, quando a gente fala em multa, a gente fala em valores, tá? Quando a gente fala, olha, você vai sofrer uma multa, a gente fala em valores. Quando a gente fala em infração, a gente fala que você desrespeitou alguma coisa na lei. Tá certo? Isso é claro? Então vamos lá, multa, a gente vai para o lado de valores. Te aplicou uma multa, é valor, é obrigação pecuniária que a gente chama, tá? Então multa, valor. A infração envolve as outras questões, tá certo? Conseguiu entender? Eu não consegui ver o nome da colega que me perguntou aqui. Consegui entender sim, é Daniele meu nome, prazer. Daniele, prazer, tá? Então ficou assim, a multa vai para o lado do valor e a infração, as outras inobservâncias da lei. Alguém perguntou alguma coisa? Eu, a Bia. Quando alguém desobedece o lockdown e a gente
acaba vendo que a pessoa levou uma multa por ter ficado fora de casa no tempo errado ou ela leva uma infração? Ô, Bia, eu não consegui entender o finalzinho da sua. Meu celular tocou aqui, eu não entendi o finalzinho da sua Sem pergunta. problema. Eu perguntei, quando alguém desobedece o lockdown, sai de casa fora do horário permitido, leva uma multa ou uma infração? Ela comete uma infração aí que a gente está chamando de crime contra a periclitação da vida, tá? Da saúde. A gente está falando, ela comete uma infração que é muito mais difícil de ser aplicada, viu, pessoal? Que não tem como a polícia sair levando todo mundo, tá? Agora, a multa é uma questão administrativa, tá? Qual que é a diferença, tá? A multa ela vai ser aplicada aí pela vigilância sanitária, pelo município, tá? Existe um regramento municipal, a gente tem um decreto municipal, tá falando que se a pessoa sair de casa, se a pessoa não usar máscara, ela vai ter que pagar uma multa no valor de X reais, tá? A infração que ela comete, tá, pode ser considerado um crime, né? Que ela está aí atentando contra a saúde das pessoas. E esse está muito mais difícil de ser aplicado, porque nós não temos nem contingente policial para poder tomar conta disso, tá? Conseguiu entender, Bia? Consegui sim, muito obrigada. Nada, qualquer coisa pode interromper. Então vamos lá, pessoal, a lei. O que é a lei? É uma regra categórica, tá? É uma regra, é uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Nossa, é difícil, mas eu peguei isso aqui do dicionário para poder tentar ficar mais claro, e mesmo assim é difícil, né? Pessoal, a lei ela vem desde o início da humanidade, ela vem caracterizada de diversas formas, tá? Para vocês terem uma ideia, lá na Inglaterra existem sim leis escritas, mas as leis lá são de costume. A gente aqui, quando a gente estuda, são chamadas de leis consuetudinárias, né, que são relacionadas ao costume. Como, por exemplo, lá tem uma ideia de que a mulher anda sempre atrás do homem, algumas coisas assim na realeza, né? E tem vários outros costumes que é considerado como lei, tá? Tem lá suas sanções escritas, mas tem leis lá que são somente baseadas no costume. Aqui no Brasil não, a gente tem a lei escrita, né? Para que vocês me vejam incompleto, eu trouxe aqui para vocês para mostrar. Esse aqui é um instrumento de trabalho que a gente trabalha. Ele tem um nome estranho de vade-mecum, né? Que é do latim. A gente chama de vai com as outras, né? Aqui tem um compilado das leis que nós trabalhamos, tá? Isso aqui, pessoal, não é nem 20% das leis que nós temos no país. É muita coisa. Isso aqui é o que a gente mais utiliza, tá? Tem alguém aqui que faz direito, pretende fazer direito? Acho que ainda Eu não, né? pretendo fazer direito. Ah, que bacana, Daniela. Então, esse aqui é um livro que você vai ter uma familiaridade, você vai lembrar. Fala, nossa, bem que o Bruno falou aquele dia, né? Isso aqui é um livro... A Tatiana, minha mãe, aqui que está presente, ela fez direito também. Ah, que bacana. Temos uma colega aqui então, né? Então vocês vão se familiarizar com um livro desse aqui que a gente utiliza todos os dias, né? No nosso trabalho também, só que aqui hoje a gente já é acostumado a fazer isso de forma mais automática, né? Sem um livro físico, a gente já faz isso no computador mesmo, mas de qualquer forma ele sempre está aqui do meu lado, que em qualquer momento a gente pega ele para se recorrer, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, pessoal, o primeiro Código de Trânsito do Brasil foi um decreto em 1941, ali pertinho de quando o nosso Código Penal foi feito também. Depois veio uma lei de 1966, né? Muito ultrapassado, nós tivemos um aumento de frota de veículos muito grande, tá? E aí nós tivemos a instituição do Código de Trânsito Brasileiro, que hoje é representado pela Lei Federal 9.503 de 97. Pessoal, esses números, isso aqui, ninguém precisa gravar o número da lei, nem a gente mesmo que trabalha com isso.
a gente tem obrigação nenhuma de saber número de lei, tá? Isso aqui é só um quadro informativo para vocês entenderem como que é feito, né? Ah, como é que eu identifico uma lei tal? Toda lei tem seu número, a lei municipal, a lei estadual, a lei federal, tá? Decreto, tudo aqui é codificado por números, tá? E a nossa forma de legislação, ela foi feita por códigos, tá? A gente tem lá a lei e se faz um compilado. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei, né? A lei que tem 341 artigos, tá? Todos que retratam sobre o trânsito. Então, assim, nós temos lá o Código Civil, que trata de relações familiares, de questões contratuais. Nós temos o Código Penal, que fala de crimes. Nós temos o Código Tributário, que fala de impostos, né? Nós temos, assim como nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que regula o trânsito aqui no país, tá? Então, o Código de Trânsito Brasileiro confere atribuições ao Estado aqui eu vou ler Brasil para vocês, ao Brasil, para gerir e regulamentar o trânsito no Brasil, dando assim poder às autoridades e órgãos responsáveis para a gerência sobre a circulação de veículos e pedestres, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Tá? As diretrizes publicadas no texto oficial ajustam a engenharia de tráfego, né? É o que faz o controle de você deve virar em tal lugar, você deve dar preferência para tal pessoa e assim por diante, tá? Pessoal, aqui é onde nós vamos chegar quando eu falei para vocês prestarem atenção na palavra imprudência, tá? Aí nós temos uma outra lei aqui no país, que é o Código Civil, que é esse que regula aí as relações familiares, contratuais, que ela fala o seguinte, ó, no seu artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Pessoal, não tem como esgotar uma aula de direito aqui para a gente falar sobre responsabilidade civil, se bem que eu gostaria muito, mas é um assunto muito abrangente, a Tatiana aí vai concordar comigo, a gente precisaria de várias aulas para poder entender isso, mas eu quero falar com vocês sobre a imprudência, tá? A imprudência é um dos requisitos que faz a gente ser responsável se a gente cometer algum ato ilícito para alguém. Esse ato ilícito, para ficar mais fácil, eu vou chamar da gente cometer alguma irresponsabilidade, da gente causar algum dano em alguma pessoa. A gente está cometendo o ato ilícito. Eu falo isso, pessoal, porque a imprudência é um dos motivos determinantes aí nas nossas regras de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, vamos dizer que ele foi feito para que se punisse as imprudências. Né? Por isso que ele regula todas as nossas ações, enquanto motoristas, enquanto pedestres também. Tá? Vamos lá. E aí, pessoal, eu sempre falo uma coisa, a gente tem que deixar de lado a ideia de não obedecer a regra porque ela é lei, tá? Ou melhor, aqui na verdade está errado no slide, a ideia de obedecer a regra porque é lei, tá? Pessoal, por quê? Eu sempre ouço falar assim, não põe o cinto não. Não, tem que pôr o cinto porque a polícia está tendo um comando ali debaixo da ponte. Não precisa coloca na cadeirinha, ou então não precisa colocar na cadeirinha porque esse horário não vai ter polícia. Pessoal, essa é uma ideia retrógrada que nós, enquanto agentes transformadores, nós temos que deixar de lado. Nós temos que utilizar o cinto de segurança não é porque a polícia vai nos pegar e vai nos multar. Não, nós temos que usar o cinto de segurança porque se nós sofrermos algum acidente, se nós causarmos algum acidente, o risco de que a gente morra ou que a gente mate alguém é muito grande. Né? Então, ninguém falou, vamos fazer um código de leis para que também se puna o brasileiro. Não, não é bem assim, tá? Foi feito baseado em estudos de tráfego, do porquê deveria ser assim para regulamentar e a gente chegar no ponto que nós estamos hoje. Então, essa ideia, tá, de que obedecer a regra só porque ela é lei, a gente tem que deixar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, esse lockdown que nós estamos aqui. Né? Pessoal, eu acho até, me incomoda muito essa ideia da gente ficar dependendo de legislação. Edita um decreto, faz não sei o que, faz não sei o que. Pessoal, é uma ideia, a gente está num problema de pandemia, um problema de saúde pública está muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de a gente ficar baseado num decreto, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Poxa, eu vou colocar em risco a minha vida ou a vida de alguém, independente de decreto, é melhor não fazer, independente de lei.
tá? E é por isso que, para que não se gere uma confusão generalizada, são criadas as leis para a gente poder obedecer, digamos assim. Apesar de que isso, olha, do ponto de vista biológico, que eles falam de fábrica, né? Olha que interessante, no lobo frontal do cérebro está a região responsável pela tomada de decisões, pela moral e o respeito às regras. Mas essa é a última região do cérebro humano a amadurecer. Como ela vai se desenvolver é parte de um processo complexo de educação, formação familiar, construção social e outras influências, que não são as mesmas para todos. Olha que interessante, pessoal. Então, é uma questão biológica até mesmo, de que a gente não cumpre a regra, porque cada um cresceu de uma forma. Nós somos um país muito desigual e nós sabemos que a mesma educação que nós recebemos aqui talvez seja uma educação que um pessoal de periferia não recebeu e assim por diante. E isso é feito um código, é feito uma lei para que todos falem a mesma língua, para que todos possam obedecer a mesma regra. Tá? E o quanto isso é difícil. Se ninguém desobedecesse a regra, não teria por que ter lei, né? Estariam todos aí na mesma ideia, tá? Bruno, Sim. mas você não acha que as punições, as infrações, as multas que as leis têm deveriam ser mais rígidas para as pessoas terem mais medo ou terem leis mais tranquilas para tipo, as pessoas não infringirem tanto a lei e pensar, tipo, nossa, se tem lei é porque é um negócio muito sério, então eu não posso fazer. Então, esse é o problema. Qual que é o seu nome? Eu não consigo visualizar enquanto eu estou compartilhando. Felipe, Esse é o problema. A gente não consegue criar leis para suprir todas as necessidades, suprir todos os problemas que a gente tem. Né? É uma utopia a gente pensar que a gente conseguiria fazer. Então, quanto mais rígida a lei, de fato a gente vê aí um exponencial número caindo de infrações. Só que isso passa muito rápido, porque vai caindo no desuso. Tá? Vai caindo, as pessoas vão se acostumando, e é uma questão psicológica mesmo, né? A pessoa vai se acostumando com aquele regramento, o país vai acostumando. Por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Antes existia, conforme a sociedade vai evoluindo também, algumas leis deixam de ser válidas, deixam de ser aplicáveis. Por exemplo, nós tínhamos um crime aqui de rufianismo. Tá? Que é o rufianismo? Nós tínhamos um crime de vadiagem, que as pessoas que ficavam na rua sem documento, elas eram presas, né? Inclusive essa lei parece que é uma contravenção, não tenho nem certeza disso, mas é uma contravenção que parece que ela é válida, ela tem vigor até hoje, né? Que a pessoa pode ser conduzida à delegacia se ela tiver sem documentos, né? Então analisem para você o trabalho que seria para a gente poder regrar tudo. Né? E quanto mais, analisem para vocês, nós vamos chegar daqui a pouco na lei seca, né? A lei que dirigir sob influência de álcool te traz alguma punição. Se a lei seca ela começou dizendo o seguinte, se alguém fosse pego dirigindo sob influência de 0,06 deciligramas de álcool no corpo, a pessoa seria conduzida, a pessoa responderia, teria crime. Não adiantou. O que eles fizeram? Tolerância zero. Agora, se você tiver lá com 0,01, você vai ter uma punição. Se você tiver com 0,03, você vai ser conduzido. Então, você consegue entender que é muito difícil. Claro, a lei está aí para isso mesmo. É para regulamentar nossas ações. Tá? A lei está aí para isso. Só que é muito difícil a gente conseguir regulamentar tudo. Né? Por isso que eu volto aqui, pessoal. A gente tem que se educar para que a gente não dependa só da lei. Por quê? Claro, obviamente, a gente tem que sair de cinto, porque a gente não vai sofrer, com meio risco da gente sofrer um acidente, se machucar ou machucar alguém. Não porque está na lei. Essa seria uma regra para os brasileiros serem educados, para a gente não precisar também de uma lei para qualquer ação que a gente vai ter. Né? Eu até compactuo do seu pensamento, Felipe, mas é que ele é muito difícil, ele é muito amplo de ser aplicado. A gente não conseguiria regrar tudo, entendeu? Vamos lá falar mais um pouquinho. Olha que legal, isso aqui até Bruno, Oi. você estava falando, né? Eu estava pensando, você falou muito da quantidade de mortes, que é muito alta aqui no Brasil e tudo mais. E o que você acha desse novo decreto tal, que aumentou a quantidade de pontos que você pode tomar na carteira? Acho que é de 20 para 40, dobrou quase, eu acho.
A gente tem que tomar, pessoal, sem querer entrar na esfera política, né, a gente tem que ver que tipo de medida que ela é populista, né, e que tipo de medida que é de fato de alguma efetividade. Né? Para mim, e isso eu falo de forma totalmente pessoal, para mim é uma medida altamente populista. Né? Não há necessidade nem de aumentar pontos em carteira, até mesmo porque hoje nós temos, eu sou advogado, eu trabalho com isso, e vejo aqui uma infinidade de pessoas, eu recebo no meu escritório umas 2 a 3 pessoas por semana que foram pegas no bafômetro. Tá? E não sei se vocês sabem, mas ao ser pega no bafômetro, você já estourava os 20 pontos. Entendeu? Aí, pessoal, existe uma regra populista, né? Foi lá e aumentou. Tá? Aumentou assim como aumentou a questão da validade também. Quanto a isso, eu até acho que de fato aí para as pessoas saudáveis, 5 anos acaba sendo pouco, né? Porque querendo ou não você paga para renovar sua carta. Mas a questão dos pontos, para mim, tá? Eu falo isso de forma pessoal, é uma visão populista, é uma questão de governo mesmo, tá? Não há nenhum efeito prático nisso, que aliás, se a gente for analisar aí o número de acidentes, essas coisas, por mais que esteja diminuindo, é muito alto. Tá? E outra, digamos assim, não é somente num acidente que a pessoa perde ponto. Qualquer infração aí prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa perde ponto na carteira. Então, para mim, é uma medida populista sem eficácia nenhuma. Tá? Então, olha tenho uma você. pergunta também. Fica à vontade. Então, eu estava vendo esses dias as idades que são permitidas as pessoas começarem a dirigir em diversos países do mundo. E aí, aqui no Brasil, a gente sabe que é 18 anos. Você, como um bom advogado que exerce a profissão, acha que é uma ótima idade para as pessoas começarem a tomar consciência das leis de trânsito, delas assumirem um carro nas mãos? Ou você acha que o Brasil ele está um pouco inadequado nessa regra, nessa lei? Pessoal, eu sei que eu vou ferir o ego de alguns de vocês, deve ter alguns aí que estão quase completando 18 anos. Mas qual que é a ideia dos 18 anos? Os 18 anos é a idade que a gente fala que a pessoa, que o brasileiro adquiriu a capacidade civil para responder pelos seus atos. Assim como responder por crimes e tal. Né? Se por um lado é uma idade muito nova, tudo, para começar na direção, eu acho que deveria ter alguma cautela. Tá? De fato, hoje eu reconheço que com 18 anos talvez não se tenha maturidade suficiente para assumir todos os seus atos. Tá? Eu reconheço. Na questão do trânsito, claro, pessoal, tem pessoas e pessoas e às vezes os bons pagam pelos maus. Né? Mas hoje a gente vê cada vez mais cedo os jovens começarem a beber. Né, deliberadamente. Quando eu falo beber, não há problema nenhum nisso, mas desde que seja comedido. Né? Mas a gente vê isso de uma forma até escancarada, de uma forma disseminada, que eu não sei se combina a idade de 18 anos aí com assumir a direção. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje dirigir um veículo, pessoal, é de uma responsabilidade. Você pode, olha esse número eu trago aqui na minha cabeça agora. Você dirigindo um veículo, você pode matar 10 pessoas de uma vez só. Você, os ocupantes do seu carro e mais um carro que você infringir aí, que você violar. Então analise o tanto que isso é grave para uma pessoa de 18 anos que está aí no início da sua formação, que está saindo do ensino médio, assumindo uma faculdade, e aí começa a dirigir, e aí existe sim o risco. Mas eu acho que a gente também tem que mudar essa ideia, eu acho que a gente tem que levar isso para o lado da educação. Se a gente conseguir educar nossos filhos que a direção é o início da transição da vida dele jovem para adulta, eu acho que a gente consegue mudar, trazer ele para essa responsabilidade, a gente começa a mudar esse parâmetro aí, tá? Eu quero ler essa frase desse psicanalista para vocês entenderem. Uma coisa é como aprendemos as regras de forma geral, e outra é como nós tornamos nossas e as obedecemos de forma autônoma. Então, pessoal, é muito fácil ter uma lei que regula o nosso sistema de trânsito, que fala exatamente o que a gente tem que fazer. Mas a forma que a gente vai lidar com isso é que a gente tem que contar. Né? A gente não pode viver só na esteira da lei. Né? Eu volto a falar para vocês, não adianta a gente somente pensar que vou usar cinto porque está na lei e a polícia pode me parar. Não, é porque eu estou colocando em risco, o meu senso de responsabilidade tem que dominar.
tá? E aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês as mais populares regras aí do Código de Trânsito Brasileiro. Vocês, obviamente, vão conhecer a maioria delas, mas tem algumas peculiaridades aí que são interessantes serem repassadas. Aqui eu suprimi um slide, tá? Suprimi um slide, mas é referente ao cinto de segurança, tá? Todos são obrigados a utilizar cinto de segurança. E aí uma observação, pessoal, apenas 3% dos adultos usam cinto de segurança do banco de trás. E os passageiros do banco de trás são os que mais sofrem com o impacto de um acidente, porque eles são projetados para frente, além de tudo eles ainda podem machucar o motorista e o passageiro. Agora vem cá, eu vou fazer uma pesquisa aqui, eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Quem aqui usa cinto no banco de trás? Nunca usei. Quem? Eu uso, eu uso Eu todas uso. as vezes que Eu a gente uso, eu entra no uso. carro. Nossa, eu uso todas as vezes, eu tenho muito medo. Isso é bom, pessoal. Olha, Não, vocês estão ô Bruno, vocês já estão... virou rotina. Quando a gente entra no carro, meu pai não fala mais nada. Ele fala, Ana Beatriz, cadê o cinto? E toda vez eu esqueço de colocar. Não é de propósito. Ele olha pra trás e eu tô sem cinto. Aí o dia que eu tô, eu falo, ó, tá aqui. Aí eu mostro pra ele. Tá vendo, pessoal? E olha, alguns de vocês estão na estatística de 3%, tá? E aí, pessoal, é uma questão muito interessante. Falar assim, esses dias eu fui levar minha mãe numa cidade em Ibiraci, aqui pertinho, e a minha mãe não é muito acostumada a andar de carro assim, né? E aí, quando chegou lá, eu falei, mãe, a senhora estava sem cinto, porque a responsabilidade é minha, eu sou o condutor do veículo, então a responsabilidade é minha. Se por acaso se Deus nos livre e guarde, sofrer um acidente, obviamente é uma questão trágica, né? E se nós formos parados aí por alguma viatura para poder verificar se está tudo certo, quem levaria a multa seria eu, quem teria os pontos seria eu, né? Então assim, o condutor é responsável por fiscalizar a segurança de todos os passageiros. Então, pessoal, a questão de usar cinto de segurança é obrigatório, tá? Dentro da cidade, dentro da cidade, em qualquer lugar, entrou no carro, o cinto do banco de trás também tem que ser colocado, viu? É uma curiosidade aí. A outra popular aqui, que as crianças devem ser transportadas com equipamentos de proteção. Isso aqui deu o que falar, porque nós tivemos uma mudança aí esse ano, inclusive, né, por conta dessas que aí estavam querendo desobrigar, né, o governo estava querendo desobrigar o uso de equipamentos de proteção, e aí veio as entidades, veio o CONTRAN, que é um conselho do trânsito, né, e proibiu, acabou que ficou dessa forma, né? Até 1 ano tem que usar o bebê conforto, virado para trás, né, o bebê fica de costas ali para o condutor. De 1 a 4 anos tem que usar cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio tem um assento de elevação, e aqui é interessante que se a criança não tiver atingido 1,45 m de altura, ela ainda não pode, tem que continuar da outra forma anterior, né? Isso é muito difícil, porque eu mesmo tenho um menino de 6 anos e ele já está com 1 metro e tanto. Ele nem cabe mais numa cadeirinha, então o assento de elevação dele a gente já teve que tirar, porque ele já estava batendo lá no teto. Então, assim, é uma questão bem, bem controvertida, mas eu arrumei a forma de deixar ele seguro dentro do carro, tá? Porque tem um cinto de segurança a partir de 7 anos e meio a 10 anos, tá? Ô, Bruno, e anão? Não, o anão já tem a idade dele, ele pode andar normal, né? Desde que existe, sim, eu não sei se tem regra específica para essas pessoas, eu acho que não, que envolve somente a altura, né? Mas o que acontece? Por que da altura? Por conta do cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele tem como você adequar ali para ele não ficar no seu pescoço, porque há um risco, se você sofrer um acidente com cinto de segurança no seu pescoço, há um risco grande de enforcamento, tá? Então, assim, o anão já é um adulto, né? Ele consegue ali regular o cinto de segurança para poder não machucar ele numa eventual queda. Eu não sei se vocês já repararam, mas o cinto de segurança, ele tem uma regulagem, que ele vai um pouco para cima e um pouco para baixo, assim. Geralmente os carros mais novos que tem. Então você consegue controlar isso para não ficar no pescoço da pessoa, tá? Mas regra especificamente para o anão seria uma curiosidade. Eu acredito que não exista mesmo, tá? No batente da porta, né, Bruno? Isso mesmo. Fica no batente da porta, você faz essa regulagem. Tá? Pessoal, olha que interessante, eu acredito que deve ter aqui alguém de vocês que está gostando de andar de bike aí no fim de semana.
E a bicicleta ela também é considerada um veículo, tá? Está na lei isso, falando que a bicicleta é um veículo. E aí eu trouxe uma legislação aplicável aos ciclistas. Olha que interessante, coisas que a gente talvez nem imagina, tá? O veículo de propulsão humana dotado de duas rodas, não sendo para efeito código similar à motocicleta. Ou seja, a lei fala exatamente isso. Então, a bicicleta é sim um veículo e também tem regramento dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, olha que interessante essa legislação. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados e do Distrito, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos e pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Então, pessoal, analisem vocês quando foi feita essa lei, né, que a pessoa pensou em regulamentar até a segurança dos ciclistas. Então, daí a gente tem que tomar um partido. Nossa, mas será que essa lei foi feita só para multar? Né? Hoje se fala muito, a indústria da multa. Né? Não, foi baseado em estudos também para competir segurança aos ciclistas, além de todos os motoristas, os ciclistas, já que a bicicleta também é um veículo. Só um minutinho que eu não estou conseguindo ir para frente. Aí, o trânsito de veículos nas vias terrestres, pessoal, aberta à circulação, obedecerá às seguintes normas. Respeitadas as normas de circulação e condutas estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Vamos colocar nossos irmãos aí, né? Os irmãos mais velhos vão ficar sempre responsáveis pelos irmãos mais novos. Vamos trazer essa analogia aqui para que fique bem entendido, vocês nunca vão esquecer isso. E aconteceu um fato na frente do meu escritório, infelizmente, aí faz mais ou menos uns 30 dias, talvez até menos. Um ciclista, pessoal, meu escritório é numa descida muito grande aqui perto do centro da cidade, e um ciclista estava descendo, certo? Estava vindo um carro, e o carro foi lá, deu seta para virar à esquerda, mas não deu tempo, ele virou à esquerda, o ciclista veio, os dois colidiram, e infelizmente esse ciclista veio a falecer. Na hora eu estava tendo uma audiência aqui, minha secretária saiu, tudo, depois o pessoal estava lá questionando, mas o ciclista estava correndo muito, mas pessoal, era uma descida, não tem como um ciclista não correr, a bicicleta vem no embalo ali, e aí a gente vai apurar a responsabilidade era do ciclista que estava correndo muito, ou era do motorista que não esperou. Quando você vai fazer qualquer manobra, pessoal, no trânsito, quando a gente está tirando a habilitação, a gente sabe disso. Qualquer manobra, ela tem que ser sinalizada e pensada. Você tem que pensar naquilo que você está fazendo. E você tem que observar se está vindo alguém, se você vai colocar alguém em segurança. Então, olha para vocês verem, o próprio artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro já fala que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados, certo? Então, aí a responsabilidade do carro fica evidente, tá? Uma outra regra, pessoal. O artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor, lindeiros é do lado, viu, pessoal? O condutor deverá, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou demais veículos é uma infração gravíssima. E qual que é a penalidade? É a multa e a suspensão do direito de dirigir. Tá vendo aqui? Foi a Daniele, né? Que me perguntou, olha que interessante, Daniele, o artigo 170 fala qual que é a infração, é uma infração gravíssima, que isso aqui é a forma administrativa, tá? E a penalidade, que é a multa, que é o valor pecuniário, tá? O que a pessoa vai pagar, tá? E a medida administrativa, que seria a retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.
Uma outra regra é referente aos ciclistas, e essa é muito discutida, deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local, da circulação do veículo. Também é uma infração, que tipo? Grave. E qual a penalidade? A multa, a pessoa vai ter que pagar por isso, né? Deixar de dar preferência de passagem a pedestre, a veículo não motorizado, que se encontre na faixa a ele destinada, que não haja concluída a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui o pessoal acha que está lá aguardando o semáforo, apareceu o verde lá, a pessoa já sai correndo. Se tiver alguém na faixa de pedestre, a pessoa não está nem aí. Muito pelo contrário, quem é que tem a preferência? O pedestre, o ciclista, porque são veículos. O ciclista está num veículo menor. O pedestre, porque ele sempre vai ter preferência, tá? Ele é considerado vulnerável pelo Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 201 fala especificamente da bicicleta, ó, deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m, 1,5 m, ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Então o pessoal acha que isso aqui é um costume. Não, isso está na lei. Olha aí, existe uma lei para falar a distância que a gente tem que andar de um ciclista, né? Isso aqui garante o quê? A segurança do ciclista. E aí temos mais um, deixar de reduzir a velocidade, né, ao ultrapassar ciclista. É uma infração grave, a penalidade multa, que foi inclusive o caso que aconteceu aqui na porta do escritório, né? Ele não diminuiu a velocidade, o carro estava vindo e seguiu na hora de virar, ele virou de uma vez só, o ciclista estava vindo, né? Outra regra aqui sobre bicicletas, tá? Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Tá? Então o pessoal fala assim, você tem que andar na calçada, né? Ciclista tem que andar na calçada. Nada, a lei fala especificamente, tem que andar na pista, nos bordos da pista de rolamento. O motorista do carro tem que guardar a distância de 1,5 m, e ainda quem tem preferência é sempre o ciclista. Outra, acho que essa é a última, a penúltima. Essa é a penúltima aqui. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes certificarem de que isso não constitui perigo para os ciclistas e para outros usuários da via, tá? Olha que interessante, isso aqui também está regulamentado em lei, tá? E estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa também é uma infração que acarreta na penalidade de multa. Né? Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e ciclofaixas também é uma infração gravíssima. E qual que é a penalidade? A multa por 3 vezes. Então a multa, que é de R$ 293,47, se não me engano, ela é aplicada 3 vezes. Né? Olha para vocês o tanto que é grave. Uma outra observação interessante aqui, ó, são equipamentos obrigatórios dos veículos. Tá? Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor. Então isso aqui está na lei, pessoal, um regulamento que quase ninguém obedece, mas está aqui na lei também. Aí, pessoal, a gente vai para uma outra popular regra que a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro, que é o limite de velocidade, tá? Que é a principal causa de morte em todos os acidentes. É do mundo todo, viu? Isso aqui é do mundo todo, esse dado, que é a principal causa de morte. Para vocês terem uma ideia, a OMS sugeriu um limite de 50 km por hora em todas as vias do Brasil, fora a rodovia, né? Em todas as vias aí internas da cidade sugeriu, isso não foi aplicado, mas a gente vê aí alguns lugares com 40, mas a regra normal, se eu não estiver errado, é 60 km por hora, né? Então aí não tem esse regramento específico aí que a OMS sugeriu. Um outro aí que é muito polêmico é o uso de celular, né, pessoal? Isso aí é frequentemente visto. A gente vê muitas pessoas, assim, às vezes, cometendo alguma, a gente chama de barbeiragem, vamos falar assim, cometendo uma barbeiragem aí na nossa frente, quando a gente olha, a pessoa está no celular, né? Olha que dado interessante, pessoal. 3 segundos de distração a 60 km por hora equivale a percorrer 50 metros em condição de cegueira. E isso é notório, pessoal. Às vezes,
até mesmo com GPS. Às vezes a gente coloca o celular no painel do carro, ali aparece uma notificação. Analisem vocês que isso é muito perigoso. E a infração é gravíssima, né? Além também da multa, que também é muito pesada, atinge aí a três multas equivalentes também, tá? E aí, pessoal, acho que essa é a mais popular, discutida, né? E infelizmente a que a gente mais teme. Inclusive eu associo a idade de 18 anos com essa lei. A lei seca, tá, pessoal? Dirigir embriagado é sempre crime, tá? E aí a gente até vai para uma outra esfera. A gente aqui sai somente da esfera do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê multas, que prevê sanções administrativas, que prevê apreensão do veículo, uma perda da carteira de habilitação, né? Aqui a gente vai até para o crime, para o mundo do crime. Eu vou chegar lá para explicar para vocês, né? Olha para vocês o que falava. A primeira lei seca, tá? A Lei 11.705 de 2008, conhecida popularmente como Lei Seca, alterou o Código de Trânsito Brasileiro, passando a proibir a condução de veículo automotor na via pública, estando o condutor com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas ou sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Antes, não havia nem previsão, tá, do teor alcoólico necessário. Então, assim, bastasse que a pessoa estivesse sob influência de álcool, aparecia lá no bafômetro, a pessoa já estava incidente nessa regra, tá? Em dezembro, pessoal, de 2012, foi aprovada uma alteração, tá, que estabeleceu a tolerância zero ao álcool. E aí vocês lembram lá naquele gráfico anterior que a partir de 2012 esse número começou a cair, esse número de mortes, né? E aí, pessoal, e é isso mesmo, é uma tolerância zero. Hoje, para vocês terem uma ideia, até a recusa de se fazer um teste de bafômetro, a pessoa já leva se ela tiver evidente ali que ela está embriagada, ela já leva uma multa de R$3.000, 2.914, né? E ela já tem que, a carta dela já é suspensa por 1 ano para poder fazer a reciclagem, né? De tão grave que é. Tá? Além do mais, que se tiver a mais de 0,03 decigramas, a pessoa comete um crime, tá? Olha aqui para vocês os números que eu trouxe, são os números até 2015 só. Mas olha que comparativo interessante. Em 2014 foram feitos 1.531.216 testes de alcoolemia, né? Que a gente fala que é o bafômetro. Né? Desses, 34.285 condutores multados por dirigir sob influência de álcool. Pessoal, vocês conseguem entender que esse número aqui se equipara muito ao número de mortes que a gente tem anualmente? Olha para vocês ver que interessante, eles foram multados e nós temos quase o mesmo número de mortes. Tá? Em 2015, nós já tivemos 1.999.442, mas nós tivemos uma redução. Tá? Até mesmo por conta do endurecimento da lei, né? E aí a gente vai para o questionamento do Felipe, se não me engano, se eu não estiver errado, tá? Em 2015, lá nós tivemos uma redução, tá? E aqui, ó, foram presos pelos crimes. Existe um crime que chama crime de embriaguez ao volante, assim como a gente conhece o crime de roubo, de furto, tá? A gente tem aqui também o crime de embriaguez ao volante, que também reduziu aí, tá? Aí, pessoal, é onde traz o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro como pena para quem praticar o crime de embriaguez ao volante a detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então aqui nós temos 2 regras, tá? Para quem dirige já, né, que vai ter a suspensão, e para quem não dirige, se for pego aí dirigindo embriagado, quem não tiver carteira de habilitação, existe até a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir, tá? E aqui, pessoal, eu faço a minha crítica, que isso aqui é inaplicável. A pena de detenção, pessoal, existe 2 tipos, a gente tem a de reclusão e nós temos a de detenção. A de detenção, pessoal, significa uma medida muito branda, tá? É uma questão assim que não adianta, por mais que eles tentem mudar isso, sempre há uma resistência muito grande. Por quê? A quantidade de pessoas que bebem e dirigem porque confia naquilo que está fazendo. Tem aquela pessoa que bebe e fala assim, não, eu bebo, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo, eu fico bem.
né, para dirigir. Isso aí já foi provado que não é bem assim, né? Nosso reflexo muda muito quando a gente bebe. Então, dirigir o veículo automotor estando embriagado, e aqui embriaguez para a lei, gente, pessoal, embriagado não é aquela pessoa que está caindo, que não consegue fazer o 4, não é nada disso, tá? Se a pessoa já exalar, a gente chama exalar odor etílico, se a pessoa tiver com os olhos vermelhos, o policial já pode infringir, já pode colocar ela na regra de que ela está embriagada, tá? E aí, a questão do homicídio, a questão criminal, tá? Praticar o homicídio culposo. O culposo, pessoal, é quando não há intenção de matar, tá? Existe dois também aqui, é o culposo e o doloso. O doloso é aquele onde há vontade de matar, onde a pessoa vai lá, não, eu queria matar o fulano, fui lá e matei mesmo, né? Existe o culposo, aquele que a pessoa matou, mas não tinha intenção, tá? Na direção de veículo automotor, também uma pena de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir. Aqui nós temos aqui o artigo 303 também, que é praticar lesão corporal culposa, né, que é aquele machucado, você machucar alguém na direção de veículo automotor, também tem uma pena de detenção. Então vocês conseguem entender, pessoal, que não faz sentido nenhum, aqui na lesão corporal, se você machucar alguém, você tem uma pena de detenção. Lá no homicídio é a mesma coisa, né? Então olha que diferença que faz. Tudo bem que um fala de 6 meses a 2 anos, o outro é de 2 anos a 4 anos, mas não é suficiente para coibir essa prática. Até mesmo porque na prática, pessoal, na prática, a pessoa pode até ser presa, ficar lá uma noite, mas não há suporte para manter essa pessoa presa na legislação. Então, sim, ainda é uma legislação que está defasada no sentido prático. Deveria ter uma pena muito mais eficiente aí para poder enquadrar essas pessoas e talvez aí trazer uma questão pedagógica de se ensinar ao pessoal que é um risco muito fático, é um risco muito grave de se dirigir embriagado, tá? E aí, pessoal, tem uma questão muito interessante aqui no nosso mundo jurídico, a gente fala muito sobre o dolo eventual e a culpa consciente, né? Vocês viram lá atrás no artigo 302 que fala sobre o homicídio culposo, né? O homicídio culposo que é aquele que não há intenção de matar. Né? Pessoal, hoje a gente já discute muito aqui se na verdade não houve um dolo eventual naquele motorista que bebe e sai para dirigir, tá? Porque o dolo eventual, pessoal, é aquele que a pessoa aceita o risco. Ela bebe, ela sabe que ela poderia fazer aquilo. Então, ela assume a responsabilidade. Ela não tem a vontade, mas ela assume a responsabilidade daquilo que ela está fazendo. Então hoje, se uma pessoa, por exemplo, se ficar comprovado que a pessoa bebeu, que a pessoa queria beber para poder sair e fazer uma besteira, ela pode ser enquadrada até no homicídio doloso, aí que seria o dolo eventual, que a gente chama aqui no nosso mundo do direito, tá? E a culpa consciente também, que é justamente aquela pessoa que, não, eu bebo, mas eu fico bem. Eu bebo, mas eu não imagino, o meu reflexo não muda, né? É a pessoa que assume a culpa consciente também, tá? Pessoal, aqui, relativamente a essa parte, eu vou encerrando, tá? É claro, existe aí uma inúmera legislação, são 341 artigos que a gente poderia debater. Eu trouxe aqui o simples do simples, só para conscientizar vocês disso também, que se vocês não são motoristas, vocês vão ser. Mas nós temos que ser agentes transformadores dentro da nossa casa, né? Por uma questão do cinto de segurança, a questão da cadeirinha, a questão de dirigir embriagado, né? De repente conscientizar o pai, conscientizar o irmão, né? De que, não faz isso, deixa que eu vou então dirigindo, né? Quando saiu essa lei, né? A gente sempre existia aquela campanha, né? Do amigo que não bebia no dia para poder dirigir para os demais, né? É uma campanha de responsabilização, pessoal, e é muito importante a gente ser agente disso. Por isso que eu trouxe uma mensagem aqui para vocês. Olha que interessante. Você fazendo a sua parte não estará fazendo mais que sua obrigação, pois ninguém fará por você aquilo que pertence a você, nem irá te dar, que está errado, né? Te dar os resultados do preço do labor diário. Assim, não seja vítima do sistema, mas agente transformador da sua história. Pessoal, o que eu quero? Eu peço desculpas, eu não consegui identificar de quem que é o autor. Tem um erro aqui, mas como se trata de uma imagem, eu não consegui corrigir, mesmo assim eu trouxe para vocês, porque a ideia é muito interessante. Pessoal, e o que isso quer dizer, pessoal? Não adianta a gente
a gente querer infringir regras, a gente querer infringir leis e depois a gente falar, eu nem sabia que isso era uma lei, eu não sabia que isso não era permitido. A gente aqui tem isso também, tá? Ninguém pode alegar ignorância da lei, tá? Presume-se que todos nós sabemos todas as leis. Tá? É muito difícil saber? Sim, pessoal, mas para isso existem profissionais, para isso existe hoje a internet que nos ajuda muito, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, tá? E é por isso que eu agradeço mais uma vez vocês, convido vocês a serem, sim, agentes transformadores da história de vocês e que assumam todas as responsabilidades dos atos de vocês. Seja, hoje a gente aqui está falando de direção, mas isso é para a vida inteira, pessoal. Na vida inteira nós vamos assumir responsabilidade, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês e fico aí disponível, muito agradecido pelo convite, né? Muito feliz de poder participar com vocês, uma pena que não seja presencialmente, mas estamos aí, tá? Muito obrigado, pessoal. Bruna, a gente que agradece a sua presença aqui nessa noite com a gente hoje, na nossa reunião. Eu acho que eu já posso pular todas as minhas aulas de autoescola, porque você já fez um resumão aqui. Eu acho que eu já estou formada, pronta para pegar um carro, sei todas as leis. Eu acho que você não vai concordar com isso. Brincadeiras à parte, eu acho que eu gostei muito do conteúdo que você passou, porque é muito importante passar essa conscientização para as pessoas, ainda mais a importância do cinto, que agora eu já aprendi que eu vou colocar, tá? Eu vou lembrar de você falando hoje. E aí, quando eu entrar no carro, eu vou lembrar do Bruno. O Bruno falou para eu pôr o cinto. Isso é muito bom, vou ficar muito feliz. E se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar no chat ou abrir o microfone, pode ficar à vontade. Bruno, muito obrigada, foi muito bom, sério. Eu que agradeço, Daniela. Eu espero que eu tenha respondido aí as questões que vocês fizeram. Se alguém tiver mais alguma questão, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não sei, viu, pessoal? Tem algum pessoal que tem uma vaidade de querer inventar as coisas. Se eu não souber, eu prometo que eu pego o contato de vocês e nós vamos estudar isso juntos, viu? E isso é pra vida, viu, pessoal? A gente se arriscar, saber. Tenho mais vontade de fazer direito agora. Ah, que bacana, fico feliz. É isso aí. Eu sempre falo que eu não me preocupo com a concorrência. Quanto mais pessoas falando a mesma língua que a gente, melhor que a gente vai transformar esse mundo. Então pode fazer sim, vai ter meu apoio, viu? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria dizer uma coisa, né? Eu queria dizer que nesse momento, né, que o Bruno traz essas informações e tal, é uma excelente oportunidade para todos nós fazermos as nossas reflexões, né? E muitas vezes a gente não entende, né, os porquês de alguma coisa. E aí, quando a gente passa a analisar, fazer, procurar entender os motivos, né? Poxa, mas por que eu não posso dirigir? Você não acha 18 anos é uma idade adequada para dirigir, enquanto alguns países já permite que eu possa começar a conduzir um veículo com 16 anos, né? Eu acho que tudo faz a gente fazer a reflexão de que tudo tem que acontecer por um caminho de educação, né? Se eu começo com uma educação para o trânsito, com uma idade menor, começo a entender, passo a respeitar. Eu fiquei muito impressionado quando eu dirigi nos Estados Unidos, Bruno. Hoje está chegando aqui no Brasil a conversão à direita, que ainda não está totalmente, não está regulamentado. Não é que não está regulamentado, eu não vou saber explicar, mas tem que ter sinalização que permita eu fazer a conversão à direita, né? Parece que é isso que foi implantado agora na lei. Então, assim, você chega no sinal, você pode fazer a sua conversão à direita, mesmo que o sinal esteja vermelho, desde que haja sinalização. Isso já existe nos Estados Unidos há muito tempo, né? Talvez estudos indicam que não tem por que causar um acidente, dependendo de como foi feito esse planejamento dessas vias públicas. Então, não é todo lugar que eu posso chegar e virar à direita, se não tiver sinalizado, se não tiver, né? Então, eu penso que quando você tem uma educação, e quando eu falo isso, eu não estou
babando para os Estados Unidos, não. Eu estou falando do nosso país, da nossa preparação, da nossa cultura. A ponto de você chegar numa via lá cheia de cruzamento, carro de todos os lados, mais de uma mão, e exatamente eu chego, paro, o primeiro que chega é o primeiro que sai, entendeu? Então, eles são educados para... Bom, não é porque tem 4 carros aqui, um passou, eu vou atrás, passo o outro que espere. Não, passo o primeiro, eu paro, eu sei que o próximo é aquele outro, o outro vai, aí ele vê, faz sinal, todo mundo se comunica. Cara, dá gosto de ver, né? E aí a gente pega esse exemplo no trânsito e a gente leva para a nossa vida, para as outras atividades, né? Na fila de um lugar que a gente está, na escola, quando a gente vai se relacionar ou pedir a palavra. Enfim, é uma questão realmente de educação. A gente tem um caminho muito bom pela frente e é nessa idade que a gente começa a discutir algumas coisas, né? Então, assim, que todos possam fazer essa reflexão usando aí as leis do trânsito, todo o ensinamento que o Bruno trouxe, essa reflexão de lei, e possa também levar para casa e compartilhar, né, com a família, e de repente ser ao contrário, né? Nós não, né? Estou me incluindo, Bruno. O jovem, né, que entra no carro e fala assim: ô mãe, você já pôs o cinto, né? É o contrário, né? Não é a mãe que tem que virar e falar: filha, você já colocou o cinto? É o contrário, mãe, põe o cinto, né? Ou então você está lá andando no carro e quantas vezes você não vê, de repente, o lixo se suicidar, né? O lixo pula do carro. É impressionante como ele gosta de morrer, o lixo, né? Então, assim, as pessoas jogam lixo pelo vidro achando que é normal fazer isso. Com todas as informações que a gente tem, as penalidades que isso pode ocasionar, as multas, né, a infração, e as pessoas continuam jogando lixo para fora do carro, né? Eu estou dizendo que o lixo se suicida porque ele pula do carro sozinho, não é ninguém que joga ele, não, né? O lixo fala: não, eu quero morrer. Ele pula do carro e vai embora, né, para a via pública. Mas é isso. E olha que interessante, André, eu vou até fazer um link aí com uma situação que aconteceu aqui no escritório. Tem um familiar que teve um problema na polícia, pessoal, por causa disso aí que o André está falando, né? Na verdade, ele não jogou o lixo. O que ele imaginou? Ele saiu da casa dele, o lixeiro já tinha passado, e ele pegou o lixo e foi colocar num outro lugar em que o lixeiro iria passar. Isso deu um trabalho gigante para poder explicar isso para a polícia, né? O policial queria colocar ele na lei do crime ambiental, porque a gente tem uma lei também que trata disso, né? E aí, olha como que a gente precisa de uma lei para se educar, né? Essa pessoa que fez isso, de fato, não estava fazendo por mal, ficou provado que ela não estava fazendo, ela estava simplesmente colocando o lixo onde o lixeiro iria passar, mas como era um terreno, imaginaram que ele estava jogando no terreno, né? Mas a gente conseguiu visualizar que não era bem assim. Mas analisem vocês que a gente tem um regramento até para isso, né? A gente tem um regramento aí, para poder que os idosos, as gestantes, tenham um lugar de preferência nas filas dos bancos, nos lugares. É uma coisa que seria inconcebível. O que seria o certo? A gente mesmo ali, naquele momento, fala: não, pode passar na minha frente. Pode passar na minha frente, você está numa condição de vulnerabilidade social, que a gente chama, tá? Um idoso que não pode ficar muito tempo em pé, ou que não pode esperar muito tempo, uma gestante que em pé ou sentada por muito tempo acaba atrapalhando. Então, assim, são questões, para tudo isso existe um regramento. Mas a gente não precisa cumprir o regramento porque ele é uma lei, né? E é isso que eu passo. Eu sempre falo para os meus filhos, eu nem lembro onde que eu aprendi isso, talvez seja até pela faculdade, tudo, mas a minha filha, às vezes, eles não querem, criança é muito resistente com cadeirinha, com essas coisas, e a minha filha, eu jamais falei para ela: filha, você tem que ir na cadeirinha, porque se a polícia pegar a gente, vai prender o papai, né? Coisas que... Jamais. Eu sempre falo: filha, você tem que ir, porque fora da cadeirinha é perigoso, então o papai vai te colocar na cadeirinha. Certo? E ela minha filha acho que ela vai gostar muito de dirigir, ela quer sentar no meu lugar e ela fica ali tentando dirigir o carro, já liga o som, já muda a marcha, né? E ela acha que ela já pode fazer aquilo, então ela não quer ir na cadeirinha. Por que ela tem que ir na cadeirinha? Não é porque a polícia vai parar, vai multar, é porque é perigoso para ela, né? Muito perigoso ela ir fora da cadeirinha. O meu filho, que já é maior, a mesma coisa, ele teve um momento dele também de ser muito resistente e hoje chegou, né, a fase dele de andar lá no banco de trás. Ele já pode até andar no banco da frente, ele anda também,
né? Só que o ensinamento que a gente passou não é que a polícia iria parar, que iria multar, que iria prender o papai. Não, é que é perigoso. E essa é a ideia inicial. O código, volto a falar para vocês, a lei ela é feita para regulamentar a segurança, não é simplesmente para a polícia vai pegar e vai prender. A polícia faz isso se não for observado, né? Tanto é que a gente sempre brinca que na lei, pessoal, não está falando que o que é proibido. A lei, inclusive a lei, a gente aprende isso na faculdade, que não é proibido matar, pelo amor de Deus, não leve isso no literal. A lei fala o seguinte, que se matar, você vai ter uma punição, você vai ter um problema, tá? Então, é permitido que se faça tudo, desde que você não esteja infringindo a lei, né? Então, que fique esse ensinamento para vocês aí. Gente, eu queria aproveitar esse momento que tá todo mundo aqui ainda e muita gente de câmera aberta. Vamos tirar uma foto, um print dessa reunião para a gente poder registrar lá na nossa rede social do Instagram. O que vocês acham? Pode ser? Gente, depois da foto, não sai, por favor, porque eu ainda quero falar uma coisa com os falei sem querer. Os integrantes do Interact. Tá bom. Quem quiser abrir a câmera para participar aqui da nossa fotinha, por favor, abra. Dani, sua linda, cadê você? Sim, senhora. Ô, João, você tira pra gente? O João é o tirador de foto oficial das reuniões, né, João? Ele é o Délcio. Vai, você conta até 3, ok? Tá bom. 1, 2, 3 e... Aí, pronto. Ok. Eu já mando para vocês lá no nosso grupo, ok? E quem ainda não está no grupo e está aqui nessa reunião, gostou do Interact, apesar de eu não ter explicado para o pessoal que chegou de fora o que é o Interact, eu vou falar aqui brevemente. A gente nós todos, né, Rotary, Rotaract e Interact, somos uma família rotária. Nós, principalmente o Interact, somos formados por jovens de 12 a 18 anos, que, assim, nós temos 2 objetivos. Formar líderes, novos líderes para a sociedade. Então, a gente desenvolve nossa integridade pessoal, desenvolve algumas habilidades de oratória, de liderança, enfim, habilidades gerais. E também o principal, que é fazer o mundo um lugar melhor. Então, a gente sempre realiza campanhas, doações, projetos. O ano todo a gente vai desenvolvendo esses projetos para a gente sempre ver o bem do outro, né? Dar de si antes de pensar em si. Então, a gente gostaria muito, a gente está de portas abertas. Se alguém aí quiser participar, manda uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, ou então chama algum amigo de vocês, pede para entrar. E vocês são todos bem-vindos, ok? Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Bruno, muito obrigado pela tua contribuição, tá? Em nome aí do nosso Interact, em nome, né, da família Rotária, pela sua disponibilidade, né, pela sua gentileza de estar presente aí e contribuir com essa maravilhosa juventude aí que hoje já é o nosso futuro, né? Imagina, André, eu que agradeço, companheiro. Eu acho que a gente tem aqui, eu sempre falo isso para os jovens. Esses dias eu estava falando com os jovens sobre como fazer uma dissertação, né? E eu estava explicando para eles o seguinte, que vocês, mais que ninguém, são a nossa esperança. A gente só tem vocês para poder contar, sabe? Eu falo que a gente vive uma geração do ócio agora, tá, pessoal? Tem muita gente aí que não sabe o que quer, não sabe o que fazer, tá? Vocês já estão estando aqui, o trabalho de Interact é maravilhoso, tá? Eu mesmo que de longe, eu sempre acompanho muito, porque eu me preocupo muito com isso. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui, ver essa quantidade de pessoas aqui,
tá? Eu espero que vocês se integrem cada vez mais com esse trabalho. O Rotary é uma coisa encantadora, tá? E quando eu falo Rotary, eu envolvo tudo, o Rotary, o Interact, o Rotaract, tá? Eu acho que a gente precisa transformar esse mundo, e quando a gente fala que é uma utopia transformar o mundo, é uma utopia se a gente quiser transformar o mundo inteiro, mas o mundo em nossa volta a gente consegue transformar sim, tá? E eu convido vocês a serem transformadores dessa história. Muito obrigado, viu, mais uma vez, pela disposição de vocês em me convidar, em me ouvir, né? E eu estou sempre às ordens. Sempre que precisarem, podem me chamar, inclusive para fazer projetos conjuntos, que eu adoro fazer projeto com todo mundo. A gente que agradece. Você arrasou hoje. Obrigado. E se alguém quiser enviar a reunião de hoje, essa gravação, esses ensinamentos que o Bruno passou hoje para a gente, já vai ser postado lá no YouTube. A gente pretende postar hoje mesmo, dia 28 de maio. E é isso, pessoal. No mais, se vocês... Ah, a Dani quer passar um recado, né, Dani? Pode falar. Desculpa te interromper. Não Pode tem falar. problema não, relaxa. Gente, então, Então, eu acho que eu comentei... Bia, desculpa interromper a Dani. Claro. Não sei se quiser encerrar a gravação antes dela passar o recado. Mas Importante, Eu né? só não parei a gravação porque eu não sei o assunto, mas se vocês quiserem, pode interromper, Daniele. Pode sim. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí a gravação. Curtam, sejam muito bem-vindos aos horários, tá? Abração para todo mundo.